Gêmeos nascem no clã Tsugikuni. O mais velho se chama Mitsukatsu Tsugikuni e o mais novo se chama Yorichi. Ter filhos gêmeos não é uma boa coisa, porque causa problema de sucessão. O mais novo, Yorichi, tinha uma marca muito feia em seu rosto, então o pai deles ordenou que matassem o menino. A ideia que não foi bem recebida pela mãe deles. Ela implorou até que finalmente decidiram fazer dele um padre, quando ele fizesse 10 anos de idade. Apesar de serem irmãos, os quartos, os tratamentos, a comida, tudo neles era tratado de forma diferente. Mishukatsu, aquele escolhido como sucessor, era tratado muito melhor do que Yorichi. Por causa disso, Yorichi sempre foi muito apegado à sua mãe. Para Mishukatsu, Yorichi era infantil e uma pessoa digna de pena. Mesmo assim, quando seu pai não estava, ele ia visitar seu irmão. Ele não poderia dar das suas coisas, então ele fez uma flauta especialmente para dar para seu irmão. Ele nunca viu seu irmão, mas deu um sorriso. E também Yorichi não falou até seus 7 anos, então muita gente pensava que ele tinha problema de audição. Um dia, Yorichi lhe pergunta se seu sonho era ser o samurai mais forte do país. Essa foi a primeira vez que Mishukatsu ouviu o Yorichi falar, e ele se assustou muito com aquilo, acabou até soltando a espada. Depois disso, Yorichi decide que quer ser um samurai, mesmo já tendo sido decidido anteriormente que ele seria mandado para o templo com 10 anos de idade. Nunca entrou na cabeça de Mishukatsu como uma criança que não poderia nem ver a mãe que já ia em direção a ela, poderia ser um samurai, que arrisca sua vida pelo bem comum. Depois disso, ele começou a ficar por perto enquanto Mishukatsu treinava. Ele dizia que queria aprender também. O vassalo do pai deles deu uma pequena espada para ele praticar. Ele deu algumas instruções básicas para o menino e mandou o menino atacá-lo, coisa que ele não precisou repetir. O menino conseguiu nocauteá-lo e deixá-lo inconsciente. Mishukatsu foi muito feliz com o que seu irmão tinha feito, porém ele se lembrou que ele nunca, por mais que tentasse, nunca conseguiu atingir seu instrutor. Quando ele acordou, ele tinha hematomas pelo corpo, mas nenhum osso quebrado. Depois disso, Yorichi nunca mais disse que queria ser um samurai, porque ele não gostava de machucar pessoas. Contudo, Mishukatsu queria saber o segredo da força de Yorichi e o pressionou até que ele o revelasse. Contudo, quando ele foi finalmente respondido, não foi o que ele esperava. Ele recebeu uma resposta biológica, o que era bem diferente do que ele estava esperando. Assim, ele descobriu que seu irmão tinha uma visão privilegiada. E Yorichi tinha a capacidade de responder imediatamente qualquer movimento físico. Mishukatsu sempre achou seu irmão uma pessoa digna de pena, mas na verdade seu irmão era mais forte que ele. Em vez de a gente falar de espada, que tal a gente jogar algum jogo? Disse Yorichi. Mishukatsu sempre quis ser um samurai, então ele dava tudo disso nisso. Ainda assim, ele reconhecia que comparado à velocidade de seu irmão, ele era uma tartaruga. Quando se deseja algo, é muito bom ter o talento para alcançá-lo. Porém, Yorichi não tinha nenhum prazer em falar de espada e se sentia entediado toda vez que seu irmão tocava no assunto. O vassalo contou sobre o que tinha acontecido. Com Yorichi sendo talentoso, decidiram deixar ele como sucessor e botar o Mishukatsu como padre. Numa madrugada, Yorichi vai até o quarto de Mishukatsu. Mishukatsu estranha ele ter ido naquelas horas da madrugada, mas o mais impactante foi a notícia que a sua mãe tinha acabado de morrer. Mishukatsu pede informações sobre a morte. Ele se desculpa dizendo que vai ter que ir para o templo, então Mishukatsu teria que perguntar para uma serva. Também estranho ele ter ido para o templo antes mesmo de chegar à idade certa, mas Yorichi reforça estava ali para se despedir. E fala da flauta. Aquela flauta servia de inspiração para ele não se desencorajar de continuar trabalhando. Apesar de só fazer som desafinados, para Yorichi a flauta era como um tesouro. Ele novamente dá um sorriso que deixa Mishukatsu muito desconfortável. Assim ele se curva e vai embora para o templo. No diário de sua mãe, Yorichi tinha conseguido ver que ele seria o próximo sucessor, então com isso ele fugiu para o templo. No diário ela anotava tudo, até mesmo sua fraqueza do lado esquerdo, por isso ele se segurava nela. Na verdade ele estava apoiando ela, por causa da fraqueza. Ou seja, Yorichi tinha sabido da doença de sua mãe muito antes e estava tentando ajudá-la. Quando viu o diário de sua mãe e descobriu que Yorichi já sabia de tudo, Mishukatsu começou a sentir seu corpo queimar de inveja e ódio. Seu irmão tinha todos os talentos possíveis e ele continuava sendo apenas um simplório. Mandaram cartas para o templo para trazer Yorichi de volta, mas ele não estava lá. Será que ele caiu de penhasco? Foi sequestrado? Foi atacado por um urso? Bom, isso não importa. O que interessa é que agora Mishukatsu é o único herdeiro. 10 anos depois, Mishukatsu já era um samurai e já tinha sua mulher e filhos. Um dia, Oni atacou seu acampamento e matou subordinados. Aí aparece Yorichi e mata o Oni. E também pede desculpas por ter demorado tanto e ainda chegado a tempo para salvar os amigos e subordinados de Mishukatsu. Quando ele viu seu irmão, toda aquela paz que ele tinha sumiu. E Yorichi estava muito mais forte do que antes, ou seja, seu irmão continuava sendo superior a ele. Seu peito se enche de ódio, pois toda força e habilidade que Yorichi tinha era aquela que ele almejava. Ele abandonou aquele lugar e seus filhos para se tornar um caçador de demônios, na esperança de
de alcançar o nível de seu irmão. Yorite ensinava tudo a seus discípulos, porém ninguém conseguiu alcançar o nível dele. Ele se adaptou às qualidades de cada um, criando uma nova expressão para cada um deles, mas ela não chegava perto da do Sol. Digo isso em questão de poder. Dessa forma surgiu várias variações da respiração do Sol, e alguns conseguiram até mesmo a marca do caçador. Depois de um tempo, até mesmo Michukatsu conseguiu uma idêntica de Yori. Michukatsu não conseguiu a expressão do Sol, mas conseguiu uma que logo depois ganharia a nomenclatura de respiração da Lua. Ele pensava que poderia superar Yorite se treinasse um pouco mais, coisa que não aconteceu até então. Só que surgiu um problema. Os caçadores que despertavam a marca acabavam morrendo depois de uma certa idade. Michukatsu não queria morrer tão cedo. Ele queria superar Yorite. Não tinha futuro daquele modo. Muzan vai até ele e diz que se ele se convertesse em Oni, ele não precisava mais se preocupar com a maldição. E também lhe garante que ele não ia morrer por causa da idade. E essa oferta de Muzan caiu como uma luva. Não podia vir o melhor momento. E como vocês já sabem, Michukatsu aceitou. Assim nasceu Lua Superior 1, Kokushibo. Yorite já estava com 80 anos e teve que enfrentar seu irmão. Kokushibo tentou de tudo, mas nada que ele fazia conseguia machucar Yorite. Ou seja, claramente Yorite continuava sendo superior a ele. Em decorrência da idade, Yorite acabou morrendo ali. O fato de idade ser mais prejudicial a Yorite do que Kokushibo fez Kokushibo surtar. Assim ele acabou destruindo o corpo de seu irmão. Com isso acaba voando um saco que foi cortado e nele estava a flauta que Mitsukatsu tinha dado para seu irmão. Isso significa que mesmo apesar de tudo, Yorite ainda amava seu irmão. Sem ter mais nenhum adversário à altura, Kokushibo matou todos os caçadores que usavam respiração do sol. Com a derrota de Gyutaro Ida, Muzan convocou uma reunião. Lá ele notificou a todos os superiores que Gyutaro tinha morrido, coisa que Akaza conseguiu notar bem cedo. Lá ele começa a falar que Gyutaro morreu por ser bom demais e se questionava por que os Luas Superiores ainda existiam, já que eles nunca conseguiram exterminar a família Buyashiki e nem mesmo trazer o lírios de aranha azul. Kokushibo disse que não tinha nada a dizer, já que o Buyashiki se escondeu muito bem. Akaza dá um tapa na cabeça de Doma, que acaba destruindo-a. Kokushibo corta o braço de Akaza e fala que se ele quisesse se livrar de Doma, ele teria que encomendar uma batalha de sangue e não atacá-lo covardemente como ele fez. A relação de Kokushibo com as outras luas são extremamente mal desenvolvida. Ele comunica mais com eles quando há precisão. Do contrário, ele está sempre na dele. E sem contar que o Muzan deixa todas as luas separadas para não haver problemas internos. Durante uma missão, Kaigaku se vê em frente ao Lua Superior 1, que lhe oferece uma chance, dando seu sangue, que ele não poderia derrubar, senão ele morreria. Assim ele se torna um Lua Superior, o 6. Agora vamos para o Castelo do Infinito. Kokushibo sente que Akaza foi derrotado e diz: você perdeu Akaza, você tinha o caminho para ir mais longe e você renunciou a ele muito fraco. Muichiro e Tokito acabam se encontrando com o Lua Superior 1. O Oni sentia que o Hashira tinha algo de familiar. Tokito nota que essa Lua Superior era diferente das outras e começa a se questionar se aquela lua um dia já foi um caçador. Essa imagem mostra o tanto que ele estava com medo do Kokushibo. Qual é seu nome? Perguntou com o Kokushibo. Mushiro Tokito, respondeu o Hashira. Entendo. Então o nome de Sugikuni deve ter desaparecido. O meu nome enquanto humano era Michukatsu Sugikuni. Tokito se assustou com a ideia de ser descendente do Lua Superior 1, mas conseguiu se acalmar. Kokushibo impressiona e ele conseguia se acalmar de forma tão abrupta. Deve ter uma força espiritual muito grande. Sem mais perder tempo, Tokito usa sua segunda forma da respiração da névoa. Kokushibo admira o movimento dele. Névoa, hein? Diz Kokushibo. Com certeza foi você que a criou. E ele novamente tenta atingir Kokushibo. Erra. Você deve ter uns 14 anos. Uma técnica tão desenvolvida para alguém tão novo. Está de brincadeira, né? E mesmo que seja seu descendente, depois de tantos séculos, eu não tenho mais o seu sangue. Kokushibo admirava como aquela respiração era elegante e bonita. Tokito estava usando a 7ª forma. Vou desbanhar minha espada, senão seria muito desrespeitoso. Usando a primeira forma da respiração da lua, ele corta a mão de Tokito fora. Tokito já amarra o lenço no braço para parar o sangramento. Tokito não desiste e vai para cima dele de novo e ele acaba fincando Tokito no pilar e pede para o Hashira deixar transformá-lo em um Oni. Genya deu um tiro que foi no nada porque Kokushibo já estava atrás dele e o partiu ao meio. A última vez que Kokushibo tinha lidado com alguém com minha carne de Oni era só cortar ao meio que a pessoa morria. Mas como isso não aconteceu com Genya, ele decidiu arrancar a cabeça do Genya. Mas o seu irmão chega para ajudá-lo. Logo, Kokushibo nota que aquela era a respiração do vento. O Hashira fala que o que ele fez com o seu irmão era imperdoável e ia matá-lo. Kokushibo já se lança para o ataque. Creio que essa é a primeira forma.
Sanemi passa por debaixo do ataque do Lua, consegue atingi-lo enviando-o para cima, e quando ele estava prestes a cair, ele usa uma ventania. Mas em segundos Kokushibo já estava ali de novo e com a sua espada desbanhada. Que espada nojenta, hein? Disse Sanemi. O Oni usa o seu quinto estilo de respiração, mandando Sanemi para longe. Em resposta, o Hashira usa o seu terceiro estilo de respiração do vento. Kokushibo admira as técnicas e a habilidade de Sanemi. Sanemi usa a segunda forma da respiração do vento. Kokushibo a responde com a sexta. Essa cena mostra o estrago que os dois fizeram, mas no fim o Sanemi levou a pior. Mas ele ainda tinha uma carta na manga, o sangue dele deixa o Zoni tonto, e ele parte novamente para cima de Kokushibo, usando sua sexta forma. Kokushibo admira ele ter conseguido parar o sangramento e ainda continuar lutando mesmo depois daquilo. Kokushibo pisa na katana dele. Ele dá um tiro na cara de Kokushibo, mas o Oni acaba parando a bala com a katana. E o Oni usa sua terceira forma de respiração lunar. Neste momento, Gyomei Himejima aparece, dizendo para Sanemi dar pontos em seus ferimentos que ele ia segurar Kokushibo durante esse tempo. Sanemi agradece. Através do mundo transparente, Kokushibo vê o corpo de Gyomei todo malhado e treinado até o limite. O Hashira estava furioso e já tenta atingir Kokushibo com seu mangual, mas acaba não acertando. O machado já estava atrás dele. Quando ele desvia, o mangual já estava em cima dele novamente, com a segunda forma da respiração da pedra. Ele consegue desviar, mas acaba sendo encurralado pela corrente. Ele não consegue cortar a corrente com a espada, então ele tem que ir por baixo. O cabelo que se prendeu na corrente acabou. E nesse início de luta, o Hashira estava sufocando o Kokushibo. Kokushibo quase consegue acertar o pescoço dele com a primeira forma da respiração, mas peca nisso e o Gyomei já estava em cima dele, pronto para atingi-lo. Ele não consegue. Himejima acaba quebrando a espada de Kokushibo. E eles se embatem de novo, dessa vez a respiração da pedra na quarta forma e a da lua na segunda forma, e que causa um belo estrago. Kokushibo diz que é inútil ele quebrar, pois tudo que ele quebra regenera. Himejima ativa sua marca do caçador. Ah, então você também tem marca do caçador? Que pena. O Hashira questiona por que isso seria uma pena. Ele diz que é porque tem uma idade certa para todos que possuem marca morrerem. E ele já tinha passado essa idade, então provavelmente ele iria morrer naquela noite. Suas técnicas, seu corpo, tudo aquilo que você devotou até hoje vai sumir do mundo. Não é lamentável? Esse seu insulto tá me deixando com raiva, disse Gyomei. Eu tava dizendo que se você se tornasse um nível, você não precisaria se preocupar. Não entendi isso, seu idiota. Não force esse seu ideal patético e chame ele de supremo. E eu notei que você mentiu no seu discurso. Eu não menti sobre nada. Mentiu sim, na parte que diz que todos morrem. Teve um caso específico que sobreviveu, mesmo com a marca do caçador. E essa foi a cara do Kokushibo. Pela reação do Kokushibo, ele nota que o que ele tinha dito era verdade. E eles voltam pra luta, e olha essa espada pertinho do pescoço do Gyomei. E eles voltam a trocar golpes pertinho do outro. Os dois dando respiração, e Sanemi volta pra jogada. E Sanemi já dá uma afastada porque o mangual já ia na cara do Kokushibo. E eles acabam errando e o Sanemi fala: ainda bem que a gente fez aquele treino dos Hashiras, né? E os dois avançam para cima do Kokushibo. Kokushibo acaba batendo na espada de Sanemi com a intenção de quebrá-la, porque quando você bate numa lateral de uma espada, ela fica muito mais sensível. Gyomei arranca a orelha de Kokushibo. Sanemi já usa a primeira forma e logo em seguida Gyomei já usa a primeira forma da respiração dele junto com a sétima de Sanemi. É um combate pra cima do Kokushibo. E esse é o estrago que eles fizeram. Repare que a orelha do Kokushibo se restaurou de alguma forma que eu não sei qual. E eles continuam a pressão na esperança de arrancar a cabeça do Kokushibo. O Oni nota que eles realmente estavam convencidos que poderia vencer, e já responde à altura os dois e corta 2 dedos de Sanemi. Todo aquele esforço dele só tinha rasgado o kimono do Kokushibo. A espada dele se transforma e ele já lança ataque pra cima dos dois. O Kokushibo tava sem dó e sem piedade. E lá vem a oitava forma da respiração da lua, um estrago nos Hashira, e eles não estavam conseguindo mais nem atingir o Kokushibo. Todo o que eles tinham era só pra desviar dos ataques. E lá vem a nona, coitado do Sanemi, e a 10ª. O Sanemi ia morrer se o Tokito não chegasse lá pra ajudá-lo, né? Falando que não ia deixar ele morrer. O Oni enlouquece de vez e usa a 16ª forma da respiração da lua, a mais forte. Gyomei começa a ter acesso ao mundo transparente. Ele começou a ver a pulsação de Kokushibo. E essa é a 14ª forma da respiração da lua. Sim, Kokushibo não para. E agora entramos num 3 contra 1. Deste modo, finalmente conseguiram chegar até ele. Gyomei arrancou um ombro. Tokito enfiou a espada no peito dele, porém perdeu uma perna. Genya, demoníaco, dá um
tiro nele. Genya dá tiros nele. Genya tinha comido o pedaço de espada quebrado de Kokushibo e também o cabelo que tinha sido cortado lá no início. E essa é a visão que nós temos nesse exato momento. O Lua Superior 1 nota que aquelas balas eram diferentes, pois mesmo que ele desviasse, elas continuavam perseguindo. Genya faz árvores começarem a crescer a partir daquelas balas. E agora Kokushibo estava quase que imobilizado para os Hashiras baterem. Isso faz ele lembrar de 400 anos atrás, quando ele estava falando pro seu irmão que as habilidades dele estavam muito superiores, que nunca seriam cansados. O irmão dele fala que não são tão especiais assim e que um dia iriam superá-los. Kokushibo consegue afastá-los com uma técnica que faz surgir várias espadas do seu corpo. Algo ainda estava fazendo o corpo dele, estava deixando-o muito desconfortável. Genya usa seu último suspiro para tentar fazer crescer as árvores de novo, e com sucesso. O Oni solta um grito, e eles continuavam tentando bater mais e mais no Kokushibo até que conseguissem arrancar a cabeça dele. E finalmente a cabeça dele é cortada. Sunny me fala que ia cortar até não sobrar mais nada. Porém, o corpo de Kokushibo ainda não tinha começado a se desintegrar, e a cabeça dele é restaurada. Os Hashira ficam estressados, mas continua na esperança que ele esteja enfraquecido, já que ele regenerou a cabeça. Kokushibo começa a pensar: eu consegui, qualquer ataque contra mim é inútil, com exceção do sol. Só que ele toma um susto quando vê seu reflexo, isso acaba desconcentrando ele. Kokushibo, eu também sei como é ser feio, compartilhamos da mesma dor, tá, cara? Mas que diabos é essa forma horrível? E Yorite aparece atrás dele falando: irmão, seu sonho era ser o samurai mais forte da nação, não era? Então eu fico contente em ser o segundo mais forte. Kokushibo começa a perguntar: era isso que eu realmente queria? Por ele ter se desconcentrado, a transformação foi interrompida, ou seja, Kokushibo começou a se desintegrar. Com seu corpo já desfeito, só sobrando a roupa, deu para nós ver entre a roupa dele uma flauta, que era aquela mesma.